Boa tarde, pessoal. E aí, vocês estão gostando das palestras? Palestras bacanas? O nível tá alto, né? Então, vai cair um pouco. Meu nome é Charlie Batista. Eu trabalho com banco de dados há alguns anos já. E recentemente eu mudei de empresa e comecei a focar numa área que eu sempre gostei de trabalhar, que é a área de performance e resiliência. Então, uma das coisas que eu estou fazendo hoje é justamente tentar compreender problemas de performance e problemas de resiliência. Existem várias ferramentas no mercado, existem técnicas no mercado. Uma delas, por exemplo, Chaos Engineering, onde você tenta estressar e derrubar as coisas de uma forma caótica, causar caos no sistema. O grande problema é que a maioria dessas ferramentas, elas executam ações. Então, você consegue estressar e você consegue quebrar as coisas. Mas muitas vezes você não consegue entender por quê. Você não consegue saber o que foi, por que quebrou. E se você não consegue saber por quê, você não consegue melhorar. Você sabe que tem um problema, mas você não necessariamente sabe qual é o problema. Então, uma das coisas que nós vamos tentar ver hoje é como nós podemos utilizar técnicas estatísticas e matemáticas, que o pessoal deu um nome bonito de machine learning, para investigar esses problemas, para tentar entender, para tentar compreender por que essas coisas acontecem. Então, por que machine learning para DBAs? Por que o DBA ele precisa de machine learning? Uma coisa importante na indústria, isso não é só com banco de dados, mas nas indústrias em gerais, é que interrupções, elas custam muito dinheiro. Interrupções custam caro. Se nós formos levar para a indústria convencional, vamos supor, uma GM da vida, ela tem uma fábrica de carros, e aí ela tem um processo construtivo dela, que tem um robô, e a única coisa que esse robô faz é pegar uma peça de um canto e colocar no outro. Um canto e colocar no outro, em uma linha de produção. Se esse processo for no início da linha de produção e esse robô der problema, ele pode causar milhões de prejuízo por hora. Só porque aquele negócio deixou de pegar uma peça num canto e colocar no outro. E assim vai na indústria. E dependendo onde o problema acontece, ele é mais ou menos crítico. E o que acontece com o banco de dados? Os bancos de dados, hoje, eles estão no coração de todos os sistemas. Você tem um problema, às vezes um problema de acesso, deu um problema de acesso, sei lá, numa tela de relatório do sistema, às vezes até um negócio mais complexo, numa tela de login do sistema, o pessoal que não logou no sistema ainda não consegue logar. É chato, causa prejuízo. Mas se você tiver uma interrupção no banco de dados, aquele sistema e muitos outros, eles vão parar. Ou seja, a interrupção vai ser no início da linha de produção. Então, o problema que nós vamos ter aqui é custo e certamente um nível de estresse muito elevado, muito grande. E geralmente, todas as vezes que acontece um problema, a primeira pessoa que percebe que o problema aconteceu no banco de dados é o teu chefe. No sábado, 11h30 da noite, ao invés de o cara estar tomando uma cerveja, estar lá na praia, não, ele vai estar lá dando uma olhada só para perceber que o banco quebrou. Então, saber ou descobrir ou perceber que o problema vai acontecer antes do problema acontecer é extremamente importante, principalmente para quem trabalha em produção. Então, mas como é que nós podemos descobrir isso? Como é que nós podemos perceber essas coisas? O banco nos manda sinais. Assim como um robô que está lá na linha de produção, que o indivíduo pode, por exemplo, monitorar temperatura, corrente, tensão ou trepidação, muitas coisas podem ser monitoradas. No banco de dados, da mesma forma. Existem muitas coisas que nós podemos monitorar e perceber esses sinais. A maioria das empresas hoje em dia, se não todas, elas têm sistemas de monitoramento. O problema desses sistemas de monitoramento, não dos sistemas, mas o problema como as empresas usam, é que elas usam de forma reativa.
todo sistema de monitoramento, se não tem, ele deve ter o que? Um sistema de alerta. Se o banco cair, alertar. Ou seja, nós vamos reagir a alguma coisa que aconteceu. O problema é que quando ele alerta é porque o banco caiu. Então, assim, deixa o chefe, ué. Já que é para me ligar para alertar, deixa que o cara que vai estar lá olhando, que ele me liga, ele vai estressar de qualquer forma. Então, nós precisamos perceber antes do que as coisas aconteçam. E outro ponto fundamental é complementar as métricas que nós já utilizamos. Eu coloquei aqui métricas tradicionais só para adicionar. Então, é o seguinte, o que nós vamos ver hoje, eles não substituem o que nós já temos na empresa. Eles são técnicas complementares. Podem ser adotadas em linha de produção, podem ser adotadas em produção sem problema nenhum, mas eles não substituem o que nós já temos hoje. São técnicas completamente complementares. Então, o que acontece? Para desempenhar o que eu faço hoje, eu preciso estressar os sistemas, eu preciso estressar os bancos de dados. E eu vou coletar uma quantidade gigantesca de informação. Por exemplo, vamos sair daqui, abrir um novo terminal, aumentar aqui, porque eu acredito que vocês não conseguem ver. Seguinte, acredito que eu já tenho isso aqui. Que isso, rapaz? Tá caro o negócio. Aí. Então vamos lá. Opa, PG underline status. Aqui, ó. Isso aqui foram alguns dados de um teste que eu comecei a rodar. E essas informações aqui são só do banco. Então, aqui o que eu vou coletando? O que eu estou coletando? Dados de commit, dados principalmente de I/O, dados de checkpoint, aí depois eu pego algumas coisas de memória, como buffers, como backgrounds. Ou seja, eu vou tentar olhar pela perspectiva do banco de dados, o que está acontecendo com o meu banco de dados. Ele vai me dar um monte de número. Eu tenho que pegar esses números e entender o que está acontecendo com o banco de dados. Uma métrica bem comum, que principalmente a maioria, se não todas as ferramentas de teste de performance elas entregam, é esse indivíduo aqui, ó. De bench. Acredito que seja esse progress aqui. Não. 3. Tá. Aqui. Isso aqui nós vamos ver uma métrica que é extremamente comum. E muitas empresas fazem propagandas com relação a isso, que o meu é maior, que todo mundo quer ter um maior, né? Eles fazem que o maior deles, por exemplo, transações por segundo. Ah, não, mas o meu entrega 5 milhões de transações por segundo. O concorrente só entrega 1 milhão. Ah, o meu entrega 10 mil, 15 mil. Então, eles vão sempre fazer um alarde, uma propaganda enorme em cima disso aqui. Tá, mas o que isso quer dizer? O que essas métricas querem dizer? Coletar essas métricas, na maioria dos casos, nada mais serve do que para marketing, propaganda e publicidade. Olha, você tem que usar o meu banco de dados, porque o meu banco de dados entrega mais transação por segundo do que o banco de dados concorrente. Tá, mas entrega mais transação por segundo como, onde, em que circunstâncias? Porque tudo isso vai depender. Eu posso montar um teste que vai te entregar aqui 150 mil transações por segundo. Então, sim, alcançar isso aí é simples, mas compreender como as coisas funcionam não é tão simples. Outra coisa que geralmente acontece é isso aqui, ó. Vamos lá, deixa eu dar um SSHzinho aqui. E eu vou dar um desafio para vocês me responderem ao final. Olha lá, coisa linda. Eu vou rodar aqui um PG Bench. Esse bancozinho aqui é um banco pequeno. Então, olha aqui, ó. Você está no seu ambiente de produção. Ele está lá aqui com 2.100, 2.400, na faixa dos 2.000 transações por segundo. O operador,
ele olhou o sistema num HTOP, por exemplo, e ele viu que CPU está atolado. 100% de CPU. Nós temos aqui, se não me engano, 4 cores e o load está em 10, daqui a pouco ele vai chegar a 30, ele vai aumentar. CPU está lá em cima, beleza? E essa aqui é o que está dando, 2.000, mas na faixa de 2.100, 2.000 transações por segundo. Acontece alguma coisa lá, alguém fez alguma coisa que o load caiu. Olha, CPU, olha que maravilha. Diminuiu a CPU. Agora o banco vai bem mais rápido, não é isso? Só que, pum, 500 transações por segundo. E aí? Isso é contraintuitivo, não é verdade? O load caiu, CPU baixou de 100 para 45, 50%, e nossa performance caiu de 2.000 para 500. E como é que você me explica isso, esse fenômeno? Como é que a gente interpreta isso? Como é que a gente descobre o que está acontecendo? Isso é extremamente comum. Muito comum. Então, qual a métrica que de fato importa? Eu mostrei para vocês uma métrica que todo mundo utiliza para saber a qualidade e a saúde do sistema. Na indústria é extremamente comum. Pô, se a sua CPU está em 100%, é porque você tem um problema. Se o teu load está alto, é porque você tem um problema. Como é que eu derrubei o uso de CPU e load e a performance caiu 4 vezes? Então, assim, existem muitas outras coisas que acontecem no meio do caminho, ou, como diria, existem muito mais entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia, né? Parafraseando aí um pensador que eu não sei o nome. Então, tá, sabendo disso tudo, qual que é o meu desafio? Meu desafio é o seguinte, eu preciso modelar algo onde eu consiga coletar todas essas informações e ter algumas respostas. Eu preciso ter algumas respostas. E aí, estudando, eu juntei alguns processos de machine learning para tentar aplicar isso aqui. Então, primeiro, isso aqui é o que eu chamei de pipeline. Isso aqui é o meu pipeline. Basicamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que coletar os dados, aquele monte de dados que eu mostrei para vocês. Eu faço um pré-processamento, onde eu faço muitas coisas, entre elas normalização. O que é o processo de normalização? O que é trazer para uma normal? Uma das coisas que eu preciso fazer é o seguinte, é trazer todo mundo para o mesmo scale. CPU, uso de CPU em porcento, vai de 0 a 100. TPS já está numa escala muito maior. Eu posso ter 15.000, 20.000 transações por segundo. Então, eu não posso tratar os dois dados porque eles são escalas diferentes. Eu tenho que encontrar uma forma de trazer todo mundo para a mesma escala. Se eu posso tratar todo mundo de 0 a 100, de 0 a 1. Então, eu vou escalar. Geralmente, é muito melhor nós tratarmos na escala de 0 a 1, onde nós normalizamos tudo isso aí. E, tá, essa é a primeira coisa que a gente faz. A partir daí, eu preciso identificar o que o pessoal chama de features. O que são features? Features são os campos que eu vou pegar informação. Transações por segundo, percentagem de CPU, uso de I/O, aquela coisa toda. Então, features é um nome bonito para isso aí. Eu tenho centenas delas. E eu preciso descobrir o que acontece se eu mudar uma feature. Tá, se o meu uso de CPU aumentar, o que acontece com a minha performance? Ah, mas se o meu uso de CPU e o meu uso de I/O, o meu uso de rede, ou o número de transações, então a combinação acaba ficando muito grande, porque eu tenho uma quantidade muito grande de features. Aí o que eu faço? Eu passo para esse cidadão aqui, ó, para o TCN, onde ele vai pegar tudo isso aí e tentar ver o que essas features vão fazer uma com a outra. E aí tem outros processos aqui. Vamos lá tentar ver uma por uma. Primeira coisa é, ok, de onde vêm os dados? Eu mostrei para vocês alguns, os dados vêm de todos os lugares. Os dados vêm do banco, como o PGStat Database, PDStat Statements,
logs como CSV, JSON, eu coleto dados utilizando eBPF, eu coleto dados utilizando PERF. Então, assim, ó, dados vêm de todos os lugares. É uma infinidade muito grande de dados que nós podemos coletar. A partir daí, nós temos o pré-processamento. Como eu falei, nós temos que escalar. Temos um processo de reamostragem. O que é o processo de reamostragem? Eu posso estar rodando a minha ferramenta aqui, vamos pegar o TPS, transações por segundo. A cada segundo, ele vai me mostrar, vai me trazer as transações por segundo. Vamos supor que eu tenho um problema na ferramenta, um problema de rede, uma latência. E um segundo pulou. Isso é comum, acontece. Então, eu não posso deixar aquele buraco. Eu tenho que fazer um processo de reamostragem. Eu tenho que ter um algoritmo onde vai ler tudo aquilo ali. Opa, tem um buraco, tá. Baseado no que temos para cima e para baixo, qual seria o mais provável valor? Pá, seria esse que a gente vai lá e joga. Assim, estamos roubando? Estamos roubando. Mas é a vida, é assim que tem que ser. Então nós temos que fazer esse processo de reamostragem. Beleza? A partir daí tem várias técnicas que nós podemos utilizar para começar a trabalhar com esses dados. Uma das coisas que nós podemos fazer, que é extremamente comum, é utilizar, por exemplo, vamos calcular a média. Não é isso? Eu tenho 100 milhões de registros, vou calcular a média. Somo todo mundo, divido por 100 milhões e vou ver quanto é que deu aquela média. O problema da média é que, vamos supor que nós temos picos muito altos. O que esses picos vão fazer? Vão elevar a média. E essa média ela não vai representar, não vai dar uma foto, uma representação legal dos meus dados. Apesar de que eu quero saber que tenha picos, mas para eu saber que esses picos são relevantes, eu preciso que essa minha base ela tenha uma representação legal dos meus dados. Ou seja, o meu sistema quando está rodando legal é isso aqui, ó. A média não é tão interessante. Pô, que tal utilizar a mediana? O que é mediana? Nós estiramos os extremos da média, pegamos aquele camarada que está no meio lá, essa é a mediana. Na maioria dos casos, utilizar uma mediana é mais eficiente para ter uma visão geral dos dados. Maioria não quer dizer todos. Existem casos e casos, mas na maioria a mediana é interessante. E existe uma técnica ainda mais legal. Você pode pegar a mediana, o módulo da mediana, beleza? E elevar ao quadrado. Ou você pode pegar a média. Existem várias técnicas que nós podemos fazer para tentar fazer essa baseline. Tá, chegamos nesse indivíduo aí. Agora nós precisamos do seguinte. Eu vou rotular os meus dados. O que é dado bom, o que é dado ruim, o que é dado que está acima, que está abaixo. Então, isso aí vai nos ajudar depois. Esse aí foi o pré-processamento. Nós temos agora os nossos dados normalizados. Nós temos uma foto mais ou menos do que nós temos nos nossos dados. E aí nós vamos começar a extrair as features. O que a TCN ela vai fazer? A TCN ela vai fazer uma convolução. Alguém sabe o que é uma convolução? Vocês lembram de matrizes? Você sabe o que é uma matriz, né? Aquele bagulho quadrado. Pô, devia ter desenhado. E não vai dar para desenhar, falha minha. Opa! Então é o seguinte, vamos supor que nós tenhamos uma matriz 8 por 8, beleza? É uma matriz de 8 colunas e 8 linhas. E nós temos uma outra matriz 2 por 2. 2 colunas e 2 linhas. Você pega o quê? Você pega essa matriz que nós chamamos de kernel e você vai passando nessa outra matriz e transformando, criando uma terceira matriz onde você vai multiplicar uma matriz pela outra. Então, você vai pegar um quadradinho, esse 2 por 2 é um quadradinho que vai representar um quadrado pequeno dessa maior e lá no final vai te retornar um único valor. Então, você vai fazendo isso, você vai multiplicando até passar todas as matrizes. No final, essa matriz de 8 por 2, se você multiplicar por uma 2 por 2, alguma coisa assim, ela vai quase que rotacionar para você. Isso é uma convolução.
Tá, para que isso serve? Para que a gente faz uma convolução? O legal de trabalhar com matriz, principalmente, vamos pegar a imagem aqui, que é um exemplo legal. Eu devia ter feito isso. Convolução matriz. Imagens. Vamos lá. Bora, Google. Aqui, ó. Essa figura aqui exemplifica bem. Se abrir, aqui. Fechar. Tá, vocês conseguem ver, né? Então, o que ele faz? Tá vendo essa matrizinha menor aqui, ó? Ele vai passar nessa aqui inteira, da esquerda para a direita, até fechar aqui e vai transformar nessa outra matriz. O que acontece? Nós conseguimos linearizar esses valores. Se tiver um valor muito alto aqui, ó, muito discrepante, porque nós estamos aplicando essa convolução, a gente consegue deixar ele um pouco mais flat, mais igual. Então, nós podemos aplicar isso aqui o pessoal chama de kernel. Existem vários kernels, por exemplo, esse 0 e 1, 1 e 1. Dependendo do resultado que a gente quer fazer, a gente consegue deixar os valores mais iguais. Então, assim, aqueles valores que eram muito discrepantes, que tinham deixado a nossa média muito alta, muito fora da realidade, a gente consegue dar uma limpada neles. E o que a gente faz com isso? Isso aqui, ó, vai ser a saída para os nossos próximos algoritmos. Agora nós temos uns dados mais limpos, os dados bem tratados, onde nós temos aqueles dados que são muito fora da curva, nós tiramos eles. Beleza? E aí nós passamos para esse camarada aqui, chamado de autoencoder. O que o autoencoder faz? O autoencoder, ele é um camarada que vai tentar adivinhar os valores. Ele vai entender o que é o valor padrão. Nós treinamos ele e falou, tá vendo? Isso aqui é o normal. Quando meu banco está funcionando bem, esses são os valores normais. Ele vai criar um modelo a partir daquilo ali. E aí, quando você jogar um novo dado para ele, antes dele pegar esse dado, ele vai, a partir do modelo dele, tentar adivinhar. Vamos supor, nós estamos trabalhando com uso de CPU e load average. E a gente quer descobrir transações por segundo. Você joga para ele e fala, ó, cara, o meu uso de CPU está em 100% e o meu load está em 23%. Ele vai dar um chute. Ah, não, com esse uso de CPU e load, mano, seu TPS tem que ser 3.000. Pá, se chegar lá, ele vai ver o resultado que tem. Pô, não é 3.000, opa, eu errei em algum lugar. Aí nós vamos ajustando alguns parâmetros que a gente passa para ele, até que ele começa a ter uma taxa de acerto legal. A partir daí, das próximas vezes que ele vê o dado que a gente passar para ele, ele vai tentar reconstruir isso aí e vai fazer chute. E com isso aí a gente consegue prever, fazer predição de coisas que acontecem no futuro. E nós temos também o tal do Isolation Forest. Esse camarada aqui é bem interessante. Ele trabalha com árvores, como o nome diz, forest. Ele vem de um algoritmo que é uma árvore. O que essa árvore faz? Ela faz mais ou menos isso. Ela faz um chute. Ela não está interessada nos dados que você tem. Ela pega lá e faz um chute. Parecido com o autoencoder. Só que ela simplesmente faz um chute estatístico. Só que no nosso caso, nós temos uma floresta. Nós não temos só uma árvore. Nós temos uma floresta, podemos ter uma floresta lá, de 100 árvores. Aí eles vão pegar os dados de entrada, CPU e load average. O cara, baseado nisso aí, eu acho que o teu TPS vai ser 3.000. Ou tá, não, 5.000, 1.000, 100. Cara, cada um vai fazer um chute aleatório. Assim, não tem, literalmente, é algo aleatório. Aí essas árvores todas, elas vão pegar todos esses chutes e fazer uma média. Baseado no que a gente acha, o load vai dar mais ou menos uns 2.500. Aí ele vai fazendo isso, é claro que à medida que nós vamos treinando com mais e mais dados, os chutes eles vão se aproximando mais da realidade. Aí esse modelo ele também vai começar a prever o futuro. Mas o que acontece? Esses dois modelos eles trabalham melhor
com uma janela de dados pequena. Aqui, olha, no nosso exemplo de problema, vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho uma janela de dados pequena. Olha, eu tenho 2.000, papapá, e vai para 600, 500, depois volta para 1.000, depois para 2.000, depois cai para 600, 500, e em poucos segundos, porque isso aqui eu estou coletando a cada 2 segundos. Então, é uma janela relativamente pequena. Eu tenho um problema intermitente, que de tempos em tempos ele me causa um problema que o meu TPS está indo para o buraco. Opa, esses dois, assim, a combinação desses dois algoritmos aqui seriam bem bacana para nós trabalharmos esse problema. Porque nós temos uma janela pequena, nós podemos treinar o meu modelo com isso aqui e para ele tentar identificar o que está acontecendo. Mas o que acontece se nós tivermos uma janela maior? Vamos supor que nós temos uma curva, uma tendência de problema, onde a cada 2 horas a gente tem um pico, a cada 3 horas a gente tem um pico. Bem, nesse caso, nós podemos utilizar esse indivíduo aqui, ó, que é um algoritmo de atenção para trabalhar com períodos maiores. Ele vai trabalhar com longos prazos. Ele é extremamente útil para antecipar gargalos. Então, se nós voltarmos aqui para o nosso pipeline, o que nós estamos fazendo? Nós estamos coletando, nós estamos pré-processando, e aí nós estamos tentando identificar as features que interessam, trabalhando em janelas menores para identificar se nós temos gargalos e problemas menores. Essas features aqui, ó, ele vai nos dizer o que de fato vai nos interessar, onde que nós precisamos olhar, e nós estamos também tendo uma visão de mais longo prazo. Então, assim, a ideia é, pô, beleza, eu vou rodar um teste de 4 horas nesse servidor. Se vocês forem fazer um load na máquina de vocês, não deixe rodando por menos de 2 horas. Menos de 2 horas ele não vai te falar nada. Você tem que fazer um warm-up na máquina, às vezes você tem problema que ele precisa de uma concorrência extremamente alta, e à medida que as coisas vão acontecendo, é o que você vai conseguir perceber o que está acontecendo. E o que nos falta agora? Falta transformar isso aqui tudo em alertas e ações. Então, beleza, nós temos tudo isso. E o que nós conseguimos extrair disso aqui? O que dá para conseguir extrair disso aqui? Dá para extrair muita coisa. Muita coisa. Isso aqui é um exemplo de um relatório que eu gerei em um dos últimos testes, que a ferramenta começou a gerar para a gente. Não dá para vocês lerem, mas aqui, por exemplo, ele vai trazendo todas essas métricas, ele quebra em pedaços o que está acontecendo. Porque uma coisa que é comum é o problema começar a aparecer após um período de saturação. Você começou o teste, ele começou lá com 20, 30 mil transações por segundo, vai indo, daqui 1 hora o negócio está em 1.000 transações por segundo. Só que ele não cai de 30 mil para 1.000. Ele começa a saturar. Geralmente nós temos uma curva crescente de saturação e uma curva decrescente de performance. Tá, mas de que ponto a que ponto que eu tenho problemas de saturação? Aqui, ó, ele falou aqui, ó, que nesse período aqui, ó, eu tive uma slight degradation. Está próximo da capacidade da minha máquina. Nesses pontos aqui, alguma coisa aconteceu que eu tive ganhos mínimos. Aqui, ó, superou a capacidade. Então, o negócio foi para o buraco, foi para o vinagre. A máquina aqui já não consegue mais trabalhar. Alguns gráficos aqui baseados em tudo que está acontecendo. Vocês podem ver que aqui, ó, uma coisa interessante que às vezes as pessoas, como eu falei, apenas olhando para o TPS não quer dizer o que está acontecendo. Vocês estão vendo esse menos 34 aqui? Ó, aqui é a área condicional. Apesar de eu ter um número grande de transações por segundo, inclusive relativamente maior do que esse aqui de baixo, nesse ponto foi um ponto de saturação crítico. A máquina estava no limiar
de ir para o vinagre. Chegou no máximo de saturação. Às vezes esse máximo de saturação é no pico máximo de transações por segundo. O cara, pô, minha máquina está top agora, está rodando 50 mil transações por segundo. Só que, quanto que ela consegue suportar naquele pico? Você está no limiar de saturação. Se você mantiver aquilo ali por mais meia hora, pum, vai para 500. Então, é muito importante nós sabermos quando esses problemas vão acontecer. Nesse ponto, chega a falar para o pessoal da operação, fala, cara, ó, seguinte, chegou no limite, cara. Ou a gente coloca mais recurso, ou a gente diminui o uso, mas se continuar assim, o banco vai para o vinagre. Isso é prever, é proação. Nós temos ferramentas para saber que o banco terá um problema antes do gerente ligar para a gente dizendo que o banco caiu. Aqui é um relatório que ele deu aqui, ficou bem ruimzinho para ler. Eu vou ver se aqui fica melhor. Ficou melhor, né? Mas acho que ainda não dá para ler, tá? Aí vamos lá. Por que vocês não pedem rindo que eu não faço chorando, né? Settings 30. Agora dá para ler, né? Uma das coisas, ó, como eu falei, isso aqui é um relatório de estabilidade. O quão estável o meu banco está. Ele vai me dar várias métricas aqui. E tem dois coeficientes que são extremamente importantes. Um que eu gosto, que é o coeficiente de confidência. O quão confidente meu modelo está com aqueles valores, com aquilo que está acontecendo. Quanto menor o coeficiente de confidência, pior o meu modelo, ou seja, não dá para confiar muito, né? Literalmente a gente está assim. Outro é o coeficiente de variação. Vocês vão ver aqui que tem algumas das técnicas que nós utilizamos são desvio padrão, a gente aplica a primeira e segunda derivada, essas coisas que vocês viram bastante em cálculo lá, para a gente chegar nesses negócios aqui. E o que eu estava falando aqui, ó. Vendo? Esse ponto aqui, ó, uma pequena degradação, mas nós já estamos próximo da capacidade, do limite. Não chegamos no limite ainda. Opa, aqui, ó, nós chegamos no limite, estamos nos aproximando do quê? Do ponto de saturação. Aqui o negócio já está começando a ficar perigoso. Aqui são os pontos de inflexão e retorno. Vão dizer coisas parecidas, mas a partir de que ponto a nossa curva de crescimento foi e a partir de que ponto nós tivemos uma inflexão de performance onde nós temos mais degradação, onde a máquina está indo de fato para o vinagre. E em várias outras informações, nós temos um perfil de latência e algumas recomendações. Vamos lá. O sweet spot, ou seja, o ponto que a máquina se comportou melhor nesse teste aqui, foram entre 20 e 52 conexões. Então, entre 20 e 52, o limite de 52 conexões para esse teste aqui foi onde a máquina melhor se comportou. Aqui ela teve um bom ponto ela começou a escalar até chegar no limite de saturação. Após 116 conexões aqui, a máquina ela está saturada nesse teste aqui. Não adianta o programador ligar e falar, olha, mano, eu preciso de mais conexão. Não vai adiantar. Quanto mais, a performance vai degradar mais. E nós temos algumas recomendações. Ó, dá um cap, corta o pool de conexões para no máximo 116, não deixa crescer mais. E algumas coisas aqui, ó. Olha o que ele encontrou para correlacionar CPU e I/O. Nesse exemplo aqui foi um problema que ele encontrou. Ou seja, à medida que nós tínhamos crescimento de I/O, degradava e CPU diminuía. Foi um problema nesse teste aqui. Aqui o tempo de duração, a quantidade de samples e algumas outras métricas. Então isso aqui são as ações que nós podemos tomar, as informações que nós podemos tomar aqui.
Aí, quais são boas práticas e algumas armadilhas? Não existe modelo perfeito. Todo modelo ele vai ter um bias, todo modelo ele vai ter um nível de confidência e confiabilidade. E mesmo quando você chega num modelo legal, um modelo bacana, o teu load pode mudar. Ele pode ter um drift no meio do caminho. Então, nós sempre temos que retestar o nosso modelo com os dados que nós temos. É extremamente importante não apenas termos um modelo atualizado, mas como termos ele testado com dados atualizados. Então, retreine periodicamente, releases novos workloads, dados ruidosos, dados faltantes, relógios desalinhados. Às vezes você está coletando informação de TPS, você está rodando em uma máquina e coletando dados do banco de dados a partir da própria máquina. Então, se a tua máquina você está rodando, ela não tiver com o relógio, com o clock sincronizado ou muito próximo do banco de dados, quando formos cruzar esses dados, vai ser um problema. Nós podemos ter um shift de informação aí que vai completamente invalidar o nosso poder. Overfitting. Overfitting é uma coisa que acontece quando nós estamos treinando o nosso modelo. Vocês viram que ali eu tinha 95% de confiabilidade, né? 95% é bom, mas a gente sempre quer mais, né? Vamos supor que eu comecei a testar meu modelo. O Isolation Forest, por exemplo. O cara começou chutando os dados lá, e vamos supor que para os dados de 100% de CPU e 20% de load, o nosso TPS estava em 2100. Pô, o cara chutou 2050, 2160, foi indo e se aproximou. E nós continuamos testando, continuamos dando mais dado para ele testar. Eventualmente ele chega no valor de 2100. Pô, 100% de acurácia. Isso aí é overfitting. Ele está com 100% para os dados que eu entreguei para ele. Nós temos um bias terrível aí. Então, nós queremos um modelo que ele se adapte ao máximo a circunstâncias diferentes. Nós não queremos um modelo que ele tenha 100% de acurácia para aqueles dados. Então, overfitting é um problema também. Ou seja, o negócio ser bom demais, muitas vezes é porque ele não é tão bom assim. Nós queremos algo que seja explicável. Nossa, essa quase não sai. Algo explicável. Nós temos que manter o padrão que nós fazemos. Tá, eu vou criar testes repetíveis. Se eu tiver a mesma máquina, com o mesmo tempo, o teste tem que ser repetível. Não necessariamente vai dar os mesmos resultados, porque vai depender de CPU, vai depender de escalonamento, de várias outras coisas, mas o teste em si, ele tem que rodar da mesma forma. Ele tem que ser repetível. E vocês precisam saber explicar o que o teste faz. Não adianta simplesmente eu fazer rodar um teste maravilhoso lá, que me entrega tudo, um relatório daquele. Tá, mas como é que essa mágica acontece? Eu preciso entender, senão como é que eu vou validar aquele resultado? Pode ser um resultado lindo, um relatório cheio de gráfico, aquela coisa toda, que não diz nada. Então é extremamente importante compreender o que nós estamos fazendo. Então, um recapzinho rápido aqui. Precisamos gerar e ter uma forma eficiente de coletar esses dados. Como eu falei, a maioria das ferramentas no mercado hoje em dia, elas infelizmente, apesar de muitas delas serem boas para testar, nós temos ferramentas de Chaos Engineering, aquela coisa toda, mas a maioria delas, elas focam em fazer. Ah, não, eu quero quebrar o meu banco de dados, eu quero colocar um load tão grande aqui que eu vou derrubar. Ah, ele derruba, mas ele não te retorna quase nada. Então, coletar é extremamente importante. Correlacionar as features e manter esse pipeline, onde a gente consiga compreender como as coisas funcionam, também é extremamente importante.
e digerir essa informação no final. E não adianta nada você ter isso, você fazer tudo isso, você digerir, você saber qual que é o problema, aquela coisa toda, e não fazer nada. A ideia é nós identificarmos e corrigirmos o problema. Existem muitas empresas por aí que eles identificam, eles sabem que tem um problema. Ontem a gente mesmo, quando nós estávamos no shopping lá, o rapaz do shopping, ele estava falando que tinha, lá na loja que nós estávamos almoçando, que tinha um problema de segurança na rede, porque era a mesma rede que rodava o sistema deles e que tinha acesso ao banco de dados, aquela coisa toda, era a mesma rede do cliente. E ele disse que já tinha alertado para o pessoal. Pô, o cara fez basicamente o que nós fizemos aqui. E nada foi feito. Continua a mesma rede. Continua o processo ao banco. Então, temos que transformar em ação. E isso aqui é um modelo parceiro, não substituto. Isso aqui é para ajudar o DBA a compreender e tomar ações. Não é para substituir o DBA. Até porque não tem como. Não dá para fazer isso. Bem, antes das perguntas para vocês, eu tenho a minha pergunta. Voltando para o que nós fizemos aqui, vou repetir o teste. Vamos lá. Tá. Não tem load nenhum, vocês estão vendo. Vou repetir no teste. Suave. Vamos esperar aqui. Ó, 1.800, 2.000. Nós vamos ver que está lá em cima. O CPU, o load está aumentando. Se deixar aqui, ele vai aumentar. O CPU está lá em cima. Vou voltar para cá. Vocês estão vendo. 2.000, não estou roubando. Aí vem o usuário e roda alguma coisa no sistema que começou a cair. Opa, foi para 700. 500. 600, ficou na faixa de 500. E o uso de CPU foi lá para baixo. E aí, baseado na experiência de vocês, qual seria a primeira coisa que vocês pediriam para olhar? Aí, chuta uma ferramenta. Aí, o top. Não sei se eu tenho, mas a gente descobre agora. Vamos lá. Aí, o top não tem, a gente instala. App install IO top. Opa. Só IO top. E aí? Aqui. Aqui. Escrita de disco. 35, 36, 43. Uma ferramenta que eu gosto muito. Deixa eu colar aqui, que eu nunca lembro de cabeça. Não. Eu estava rodando. MP-Stat. MP-Stat. All. Sem menos um. Também não. Agora, vou pesquisar para o Google, né? Não lembro os parâmetros. Bom, vocês chutaram bem, viu? Um dos problemas críticos aqui é I/O. Eu só queria uma resposta rápida. Não tem um IA do Google aqui, não? MP install não. MP stat.
Menos A. NP stat. Menos P. Eu quero mostrar todas as CPUs. All. Menos A maiúsculo. Aqui. Não. NP stat menos P all bar. Vamos lá. Aqui, isso aqui que eu queria mostrar. Pois é, isso aqui é um problema. Algumas métricas elas podem nos enganar demais. Por exemplo, métricas de CPU. CPU ela basicamente faz apenas duas coisas, né? Ela shift bits e muda I/O de um lado para o outro. Só isso que a CPU faz. Ela não faz absolutamente mais nada. Então, todas as vezes que você está mandando deixa eu parar isso aqui. Deixar só nesse indivíduo aqui, ó. Estamos em 2. O que acontece? Nós vamos ter um uso de CPU. Está bastante idle. Não era para estar tão idle assim. Não parou? Encerrou. Então, nós vamos ter um uso de CPU bastante alto. E aqui, no nosso caso, é o usuário que está utilizando bastante CPU. É isso, nós temos um uso de CPU bem alto. Só que a CPU ela está dando vazão. Apesar dela trabalhar bastante, ela está dando vazão no trabalho dela. Quando eu coloquei aquele teste de I/O para rodar em paralelo, o que aconteceu? O banco ele tem que escrever. A CPU estava esperando muito tempo por I/O de banco. Então, não é que não tinha trabalho para a CPU fazer. Tinha muito trabalho para a CPU fazer. Só que ela não conseguia fazer. Por quê? Porque o disco estava demorando a responder. Então, por causa disso, porque a CPU ficou muito tempo parada, muito tempo em idle, vai começar a aumentar já. Ó, caiu o uso de CPU, porque nós temos muito I/O wait. Aí a CPU começa a ficar em quê? Em idle. Ela simplesmente tem que esperar para receber dados. Então nós vamos ter a impressão de que o sistema não está tão sobrecarregado mais, porque nós não estamos utilizando muito CPU. E o uso de CPU influencia consideravelmente a questão de algumas outras métricas no kernel, que também vão cair. E aí nós vamos ter uma impressão de que o sistema está suave, sendo que, na verdade, ele está sobrecarregado, mas em outro ponto. Porque é o tanto de I/O wait que nós temos aqui. Esse I/O wait aqui é o tempo que a proporção de tempo que a CPU está esperando. E esse é um problema extremamente comum. E eu trouxe mesmo só para exemplificar como, às vezes, as métricas elas podem nos enganar. Por isso, nós precisamos compreender bem como ler, como interpretar essas métricas. E é isso. E agora, de fato, deixa eu voltar aqui, só um segundo, antes que a plaquinha apareça ali. Perguntas? Mas façam perguntas que eu saiba responder, viu? Coisa enrolada não vai fazer muito sentido para aquela situação. Quando a gente está fazendo um modelo, e a gente tem que... Qual que seria a melhor prática? A gente fazer isso individualmente, métricas, ou fazer esse conjunto de métricas que vai gerar esse resultado final de comportamento? Porque, às vezes, nessa conjunto de métricas, a gente pode ser que em uma situação, uma coisa faz sentido,
em outra variação, aquela métrica já não tem que ser colocada no meio. Aí isso faria com que o modelo ficasse fora do esperado. Aí como ficaria nesse caso? Tá, o que acontece? Existem mais de dois, mas no exemplo que você deu, nós temos 2 cenários distintos. Existe o caso onde você quer saber o que acontece com aquela métrica. Você quer saber que, baseado nos testes que nós estamos fazendo, por exemplo, aqui, baseado na CPU, o que acontece com transações por segundo? Eu estou correlacionando CPU e transações por segundo. Nesse caso, uma correlação direta. Não é isso? Então, eu posso trabalhar simplesmente com a métrica de CPU e saber se a relação é direta, se a transações por segundo vai aumentar ou não. E se nós fizermos outras métricas? Podemos fazer uma correlação não direta. Um exemplo de correlação não direta. Se nós aumentarmos... Agora ficou difícil um exemplo de correlação não direta. Pode. Exato. É porque, na verdade, quando as métricas de Harvard, todas elas vão influenciar o banco, né? Esse é o problema. O que pode acontecer? Vamos supor que você está olhando as suas métricas de performance não pelo banco, mas pelo lado do usuário. Beleza? Uma coisa é o que o banco entrega, outra coisa é que o usuário enxerga. Então, muitas vezes, o seu banco, a sua métrica lá, ela não mudou nada, o seu banco está tranquilo, e o gargalo é na aplicação. Tem como você identificar que o gargalo é na aplicação, mesmo não olhando a aplicação? Você percebe que o banco tem um retorno muito maior, mas que a aplicação, o resultado lá, o usuário, ele está recebendo bem mais lento. Você consegue identificar qual que é o problema na aplicação? De forma direta, não. Mas você consegue inferir? Sim. Por exemplo? Pelo comportamento, que pode ser o pool de conexão do lado da aplicação. Um outro exemplo é que, vamos supor que a aplicação começou a enviar consultas para o banco de dados, onde essas consultas elas inicialmente retornavam 100 registros, a aplicação processava, estava em um segundo retorno. A quantidade de registros aumentou no banco de dados e agora está retornando 1 milhão de registros. Por banco continua suave, não está fazendo nada, até porque a quantidade de requisições nesse exemplo é pequena, mas a aplicação agora ela tem que trabalhar com muitos dados. Você consegue identificar de forma indireta, olhando só o que o banco retorna, com essas métricas de retorno à quantidade de dados, e perceber que você tem um problema de código na aplicação. Tráfego de rede, exatamente. Entendeu? Então você consegue... Perdão. O banco respondia uma consulta de que dava 1 milhão de registros em, 300 milissegundos e a aplicação ficava 10 minutos rodando. E o que a gente recebia era, cara, o banco tá ferrado, o banco tá... E aí eu abrir o PSQL lá, fazia a consulta, porque ele faz cursor, a resposta tá aqui. Era justamente isso. Então, você consegue identificar. Você não consegue precisar qual que é exatamente o problema, mas você consegue identificar que tem um problema na aplicação, analisando o banco. Então, de forma indireta, você consegue. Então, assim, vai depender muito, não existe uma receita mágica. Não, eu vou fazer a correlação de X para Y. Não. Você tem que entender o problema que você tem e os dados que você tem. Compreender os dados que você tem é extremamente importante, porque você consegue espremer eles ao máximo, para tirar o máximo do suco deles. Ok, obrigado. Quer acrescentar alguma coisa? Pergunta? Charlie, uma dúvida. Com relação ao ciclo de vida dos modelos, como, dicas em relação a
acompanhar, por exemplo, com algumas métricas de recall, precision ali, como é que isso... Porque hoje eu estou atuando em cima de testes ali, mas eu não estou, às vezes, atento a se esse modelo realmente ele está decaindo, eu estou tendo algum problema de precisão ali, o recall. Tipo, tem alguma dica com relação a faz um trabalho ali inicial de análise, retreina o modelo, ou cria um ciclo ali de feature store para monitoramento disso? Tá. No meu caso, o que eu geralmente utilizo? Eu utilizo muito o índice de confidencialidade. O índice de confiança. Então, geralmente, a cada semana, eu faço um teste cego pego um conjunto de dados que eu tenho, não necessariamente grande, pode ser um conjunto pequeno, e faço um teste cego para ver se ele mantém um índice de confiança. Eu trabalho com uma margem de confiança para os testes que eu faço. Assim, até 90%, no meu caso, tá muito bom, porque o trabalho que eu faço é em cima de produção. Eu trabalho estressando e testando produtos que nós temos, ou produtos que vão ir para o mercado para comparar de uma versão para outra. Se tem regressão, né? Teste de regressão, Liz. Também, dentre outras coisas, teste de regressão, mas não apenas. Então, assim, no meu caso, 90% a 95% de confidencialidade, novamente, de confiança, é um índice bom para mim. Mas existem cenários e cenários. Então, assim, no meu caso, eu geralmente, semanalmente, ou a cada quinzena, para mim, está mais que ideal. Mas, dependendo do modelo que você tem, igual uma coisa, dados de produção, eles não costumam mudar muito a questão da distribuição. Só que eles mudam. Isso é interessante nós sabermos, principalmente para o DBA que trabalha com banco de dados. Vamos supor que você tem uma aplicação, está rodando há 5 anos, está rodando suave. A aplicação em si praticamente não tem alteração de código nenhum. Chegou num ponto onde está extremamente estável, todo mundo está utilizando. De repente, degradou. Domingo estava bacana, na segunda-feira, horrível, performance do banco horrível, aplicação lá embaixo, ninguém fez nada. Você vai olhar, não tem commit. Você vai olhar, não tem nenhuma alteração, ninguém criou índice, ou apagou índice, não tem nada. E degradou. O que aconteceu? Muito provável. Muito provável, a distribuição de dados que você tinha, para quando você criou os índices iniciais, ela mudou. Quando você criou seus índices, eles eram muito bons para aqueles dados. Então, na distribuição, você dava um select, ele utilizava os índices e pegava ali 90%, 95%, 50% dos dados. E à medida que o modelo foi crescendo, aquela distribuição mudou. Tem mais João, tem mais do que tinha antigamente, tem mais Maria, alguma coisa aconteceu. E agora, aquele índice já não é mais interessante. Então, ao invés de fazer um índice scan, o banco começa a fazer um full table scan. E sem nenhuma alteração em lugar nenhum, só na distribuição dos dados. Então, assim, da mesma forma, modelos estatísticos. Dependendo do que você faz, a distribuição dos seus dados eles não vão alterar com tanta frequência. Mas dependendo do que você está investigando, você tem uma alteração de uma frequência muito maior. Ah, não, você não pode não. Tá doido? Acabou o tempo lá, já falou. Acabou aí. Você pode falar qual ferramenta você usou? É da EDB interna ou você fez o seu... Não, eu estou desenvolvendo ainda. Você mesmo que Isso. Que desenvolveu no meu... Acho que já está... Uma versão antiga que tem problema pra caramba, acho que eu tenho no meu GitHub aqui. Mas eu mudei até de linguagem. Isso aqui, ó. StormDB. É uma ferramenta disso para estressar bancos de dados. Tem um monte de coisa aqui, e aí utiliza bastante. Mas isso aqui já está bem defasado. Provavelmente daqui até o final do mês eu já devo atualizar isso aqui, porque eu comecei com Golang, eu queria também aprender Golang, e aí o pessoal, não, mas testa esses robôs de programação. Aí toda vez que eu pedia para o cara fazer uma coisa, ele quebrava outra, eu me estressei para não, vou voltar para o seu, que é um negócio que eu sei como fazer, eu fazia na mão. Aí agora eu estou refazendo, aí quando o código já estava, eu vou subir e já vai estar lá. É isso. Obrigado, pessoal.